Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Olá! Nós vamos reprisar alguns programas exibidos nos últimos anos, agora no verão de 2022, para você se divertir, se inspirar, refletir, abrir o canal da criatividade, se planejar para o ano que inicia. Então, em janeiro, a gente ainda faz algumas exibições inéditas e em fevereiro, algumas reprises que eu escolhi para a gente passar as férias juntos. Muito obrigado pela sua companhia e a gente continua se vendo nesse ano de 2022, que o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, completa o seu 3º ano de existência. Um grande abraço e eu espero você. Olá, estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. E é uma realização da SM Produtora e realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje, então, continuando com a celebração do aniversário deste programa, o 2º ano de existência, que temos a intenção de levar conhecimento, arte e cultura às pessoas através das 7 artes. Nós temos um convidado que irá conversar conosco sobre o cinema e a história do cinema, que é o secretário de Cultura da cidade de Dona Francisca, Ricardo Zimmer. Bem-vindo ao programa, Ricardo. Obrigado, é um privilégio e parabéns, né? Obrigada. Estamos de festa, né? Estamos em festa, sim. Ricardo, fazia muito tempo que eu gostaria de trazer esse tema ao programa e como o cinema, ele tem essa... É uma questão muito globalizada, né? Muitas pessoas assistem. Foi uma coisa também que mudou um pouco culturalmente, trouxe muitas coisas, né? Todas essas formas de expressão ele usa, porque como está na 7ª arte, ele usa a música, ele usa a dança, ele usa a arquitetura, né? No cinema tu vê todas as outras artes juntas, por isso se chama 7ª arte. Conta pra nós como é que surgiu na história essa 7ª arte e qual é essa necessidade de ver essa imagem em movimento. A palavra já emociona, né, para quem faz cinema, né? Cinema, né? Ela vem do kinema, né? Ela vem do grego, do movimento. Zenon já era um filósofo, ele já imaginava na Grécia aprisionar a imagem. Então, assim, o aprisionar a imagem sempre foi um desejo. Mas por causa dos equipamentos e das máquinas que não existiam, então era impossível se ter essa realidade. Então essa ideia do Zenon, ele só vai existir quando Leonardo da Vinci, por exemplo, desenvolve a câmara escura, por exemplo. Então ele usa a imagem invertida para ele poder projetar e desenhar. E aí depois vem a questão da fotografia, né, o desenvolvimento da fotografia, só em 1892, por ali, que é desenvolvido, e a fotografia, então, cria um interesse, um desejo de vários inventores, digamos assim, a desenvolver um equipamento que fizesse com que aquela imagem se movimentasse. Os próprios pintores, quando eles pintavam as suas cenas, né, os expressionistas, o Caravaggio da vida, eles ficavam
imaginando aquilo em movimento, né? Tanto é que eles faziam um filme. O cinema, ele nasce muito desses quadros todos, né? Dessa composição, né? Aqueles modelos que faziam aquelas guerras, né? O Caravaggio usava isso, todos esses grandes, Rafael, El Greco, só que eles sentiam a falta do movimento. Né? Então, o movimento sempre foi um desejo, é um desejo humano. Ele só nasce devido a um novo movimento no planeta, digamos, da humanidade, que foi a própria Revolução Industrial, onde a máquina surge, né? A máquina surge, né? A engrenagem da máquina que começa a criar, então, a ideia de aprisionar essa imagem, né? Então é feito isso. Então os irmãos Lumière, eles desenvolvem o cinematógrafo, né? Na França, e aí é projetado, então é captado pela primeira vez as imagens em movimento, e eles descobrem que passando 24 quadrinhos por segundo dava a ideia do movimento. Então é todo um processo de muitos anos legal, que foi desenvolvido, e assim vem nascendo a ideia do cinema, que é projetado pela primeira vez num café no dia 28 de dezembro de 1885, perdão. E esse café tinha poucas pessoas, né, ali, e aí foi a chegada do trem. Então o trem saiu da parede, digamos assim, todo mundo viu aquele movimento e saiu correndo, e nasce o movimento. Então nasce a ideia do cinema, e um mágico estava presente, né, o Méliès, que foi um grande precursor que levou o cinema para os Estados Unidos. Ele viu que aquilo ali poderia ser um grande negócio. Então, na verdade, foi toda uma intenção, todo um processo, né, que desenvolveu essa ideia do cinema. É mágico. E como é que foram surgindo, então, depois na história, os filmes de ficção, os efeitos especiais? O filme de ficção, logo em seguida é feito, o primeiro filme de ficção é A Chegada do Homem à Lua. Olha só, né? O Homem Chega à Lua só em 69, mas em 1902 já foi, esse mágico, né? Esse Méliès já faz uma historinha, né? Porque ainda o cinema era como se fosse o teatro, né? Ele saiu do teatro, né? Então a câmera ficava estática. E eles começavam a filmar faziam cenários, né? O teatro ainda era presente, os atores ainda era muito teatral ainda. E aos poucos é que foi se distanciando essa ideia de que tu poderia pegar essa câmera e projetar, então aproximar do olho, né? Da face, do peito, da perna. Então foi se construindo a linguagem, foi nascendo essa linguagem que dá um ritmo. Então o cinema ele foi muito desenvolvido em cima de experimentos, da experiência total. Então esse filme de ficção ele já nasce porque a humanidade, as pessoas sempre quiseram contar histórias fantásticas. Então contar histórias já faz parte desse homem, dessa cultura. E isso faz parte da própria história, né, da humanidade. E tem alguma coisa a ver com a história e quadrinhos também, ou não? Ou isso, a história e quadrinhos chega bem mais adiante, mas é quase que como um desenho, assim, que tu vai repetindo. E o cinema tem uma coisa curiosa, né? O cinema, ele se baseia... As cenas são desenhadas, né? Então, os storyboards, que se chama, né? Então, quando você pensa num filme, todos os diretores, eles se desenham, né? Você desenha aquele plano, aquela cena, aquele movimento. Então, a equipe toda, o cenógrafo, o figurinista, o maquiador, o cinegrafista, todos eles já se envolvem em cima daquele desenho. Então, o desenho também faz parte desse conjunto todo. Tu já sabe o que tu vai querer filmar. Sim. E quando é que se dá a transição do filme em preto e branco para o filme colorido? Isso foi um processo mais longo, né? Porque o filme, quando ele é desenvolvido, né, por causa da tecnologia, ele começa com preto e branco porque ele vem da fotografia preto e branco, né? Então, através de estudos que foram feitos em laboratórios, né? O Agfa, a Kodak, todas essas grandes empresas, eles acabam desenvolvendo só nos anos 60, mais ou menos, que começa o colorido. Né? Se levou um tempo muito grande perto de quando começou a televisão, né? Exatamente. Então foi assim como o som também, né? O som em 1928, 29 mais ou menos, que começa o som também, foi uma ruptura, né?
Porque até então era tocado por instrumentos, o piano projetava o filme e se tocava através do ritmo, né, da cena, então se fazia a emoção, né, porque depois é que se resolve acoplar o som, né, tu coloca na película o som no cinema. Então esse processo também é experimental. O cinema é um experimento, você vai experimentando e vai se desenvolvendo. E é uma arte muito nova. É uma arte muito... O cinema só tem 100 anos de idade. Sim. E revolucionou a história da humanidade. Nasceu na França, então. Ele nasce na França. O cinema nasceu na França. E a relação com a fala? Tinha o cinema mudo, né? E começa a ser verbalizado, né? Como é que entra, faz parte da história do cinema, o cinema mudo ou não? Assim, o cinema mudo, na verdade, o que acontece? Chaplin, né? O Chaplin é o melhor exemplo disso. A gente conhece. Eles colocavam, então, cartões, né? Você contava a história, agora vai acontecer isso, entendeu? Então, não tinha essa ideia do diálogo, né? Então, com a difusão do som acoplado, que foi uma tecnologia, e aí deu para se colocar os diálogos, então. Mas não gravados na hora, era tudo dublado. O cinema, até os anos 80, mais ou menos, sempre foram dublados, todas as falas, né? Inclusive vozes de grandes artistas, grandes estrelas de Hollywood eram dubladas. Entendi. Então se diz cinema mudo, mas na verdade não é que ele tenha existido, assim, como é que eu vou te dizer? Era feito as cenas e depois dublado. Depois dublado, fala. tudo era dublado. Isso depois que começou o som no cinema, né? O som. Então, bem mais tarde. Bem mais tarde, tudo mais tarde, entendeu? Tudo bem mais tarde. Então ele era mudo mesmo. O cinema era mudo. Que legal. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e continuamos conversando com o Ricardo Zimmer. E antes eu gostaria de dizer que hoje eu estou vestindo esse vestido que eu tenho, ele tem uma gola mais alta, eu não quis colocar um colar, então, que fizesse muita competição com esse gripir branco. Então eu coloquei um lencinho pintado por mim e um anel que eu uso como broche, também pintado por mim. E vocês podem encontrar este e vários outros e todas as peças aqui do ateliê na loja virtual ligiamarques.com.br. Vamos para o intervalo e esperamos vocês. Fique por aí. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. E continuamos conversando com o secretário de Cultura, Ricardo Zimmer. Ricardo, conta pra nós assim, a tua história em si, em relação ao cinema, por que tu escolheu, onde tu teve a formação, como é que foi a tua relação? É bem simples, digamos assim. Meu pai me levava no cinema, em Dona Chica tinha cinema, essas cidades todas tinham cinema, né? Ele nasceu em Dona Chica, eu esqueci nasci em Dona Chica. E o meu pai me levava no cinema, eu tinha 5, 6 anos, e eu ficava atrás da cadeira, olhando aquilo ali, e eu me fascinava por aquelas imagens, né? Aquilo ali me fascinou. Então eu acho que foi essa magia toda, foi a curiosidade.
A curiosidade daquilo que ao mesmo tempo que estava ali na tela, o que é aquilo? Aí eu chegava em casa e ficava pensando, aí eu perguntava para o meu pai, o que é aquilo? E meu pai dizia assim, isso nasce na cabeça do homem. Eu imaginava que abria a cabeça e saía o filme da cabeça. Então a curiosidade é que me fez me apaixonar por cinema. Tu queria entender como é que Eu era queria, projetada como aquelas é que imagens, aquilo, como é que era processado e acontecia aquele filme. Como que aquilo acontecia. Então essa magia, né? A sala do cinema, né? Sim. Que a gente chama, a sala do cinema é mágico, né? Você entra naquela sala escura e você entra para um mundo, é uma grande viagem de sensações, né? O cinema tem sensações, né? Medo. E onde é que tu foi estudar, então? Aí, quando eu terminei o colegial, o segundo grau, faculdade, todo mundo queria ser engenheiro, médico, enfim, eu queria fazer cinema. E eu descobri uma escola de cinema em Buenos Aires, né? E aí eu conversei com a minha família, né? Que eu queria fazer cinema, enfim. E a gente negociou. E quando a gente é muito jovem, a gente é muito ávido, a gente quer conquistar tudo. E aí eu fui para Buenos Aires e fiz uma grande aventura na Escola Nacional de Cinematografia, né, onde eu estudei cinema, onde eu aprendi o cinema, né, a conhecer a técnica e me apaixonar mais ainda. Sim. Aí depois volto, aí monto produtora de cinema. Aí, nessa coisa de montar a produtora, você entra para um mercado, né? Você entra para uma indústria, que no Brasil praticamente não existe indústria de cinema. Mas você vai começando a trilhar, e aí eu fui desenvolvendo trabalhos, conhecendo pessoas de cinema. E o que tu citaria, assim, da tua carreira de obras, das tuas criações? Eu tenho coisas experimentais, assim, por exemplo, eu tenho alguns documentários que eu fiz, né, muitos documentários, né, com película mesmo, né, sobre histórias sobre vinda de italianos, documentários, um filme que foi premiado, inclusive em Gramado, um Kikito de produção, Olha, A Casa Tomada, do Júlio Cortázar, né, a gente fez em Super 8, a gente fez muitos trabalhos experimentais, adaptações de histórias, né, e eu acabei gostando de escrever para cinema também, então essa coisa de escrever para cinema, essa linguagem eu fui desenvolvendo através de trabalhos, curtas-metragens, trabalhos experimentais, coisas que não estão na internet, outras coisas estão. Então fui fazendo esses trabalhos, né? Chegou a criar histórias também? Sim, criar roteiros, histórias, essas sim, coisas. sempre desenvolvendo, né? Tem coisas ainda engavetadas, entendeu? Que a gente vive num país onde o cinema é atrelado a leis, né, de incentivo, tem todo bem complexo, precisa de né? bastante verba. Então, e tudo está muito centrado entre Rio e São Paulo, os técnicos estão lá, os artistas estão lá, então você tem que estar lá. Então, só para o nosso público entender, depois que tu sai da Argentina, tu vai para o Rio de Janeiro, tu não volta para Dona Francisca. Eu não volto para Dona Francisca, eu vou para Porto Alegre, fico um pouco lá. Aí depois vou pro Rio. Em função de mercado de trabalho. De trabalho. Aí entro pra televisão também, a coisa do jornalismo, né? Então assim, você usa na verdade a imagem, o cinema para várias coisas, né? O conhecimento, né? Sim. Então eu experimentei até o rádio, por exemplo, o rádio. Que legal. E a gente até filmava, olha só, a gente filmava os programas de rádio também. Então essa coisa do cinema, ela se amplia muito também, né? A gente que trabalha nessa área, você tem que fazer várias coisas, né? E foi o que eu fiz. Então, vamos entrar nos temas muito interessantes, porque o Brasil também teve uma participação, e às vezes a gente não sabe, né? No cinema brasileiro e na história também do cinema. Então eu gostaria que tu desse exemplos sobre qual a função do cinema, o filme, os documentários exercem na educação do ser humano. Como que tu percebe que o cinema pode contribuir na formação do ser humano, porque está sendo muito usado o cinema. O cinema, na verdade, ele tem uma coisa incrível, né? É o único lugar que você senta para ver a vida, né? Você senta para ver a vida, as histórias, né? Então, o cinema, na verdade, ele nunca vai morrer, porque o ser humano sempre vai querer contar suas histórias, sejam épicas, sejam dramas, sejam os romances, sejam de guerra, sejam policial, de terror, os gêneros, né? Filmes infantis, enfim. E o documentário, ele nasce... Na verdade, o documentário é o primeiro filme que se faz, né? As saídas da fábrica, os jardineiros, o Lumière gravando os jardineiros, os trabalhadores, né?
Só que o documentário contemporâneo, na verdade, ele nasce nos anos 40, depois da guerra, com um brasileiro, Alberto Cavalcante, que morava na Inglaterra, e ele sim desenvolve esse documentário mais compassado, com as histórias mais detalhadas, né, de uma personagem real, por exemplo. Contando os acontecimentos. Então, assim, não é simplesmente uma gravação daquela cena, a saída da fábrica, os funcionários, né, que o Lumière fez. Não, esse documentário moderno, ele já vai contando, inclusive, um drama, né, daquele personagem, da vida daquele escultor, daquela artista, ou daquele cantor, ou daquele político. Então, assim, esse brasileiro teve uma importância muito grande nesse processo todo. Uhum. E outros que tu poderia citar? Por exemplo... No Nordeste nós tivemos um longa-metragem. Sim, o primeiro longa-metragem do mundo, né? Porque até então os filmes eram curtas, muito curtas, 3, 4 minutos, 7, 8 minutos. Olha só. Não se tinha muito essa coisa de fazer um filme longo, contar, não se sabia muito bem. E em Pernambuco se fez O Caçador de Estrelas, um filme de 4 horas de duração. Não existe mais esse filme, mas a história conta, né, que ele foi registrado, que ele foi feito, né? Então os brasileiros sempre tiveram muito na vanguarda do cinema, porque o cinema chegou muito cedo também, né? E, inclusive, o 2001 nasce a ideia do filme 2001, que é um clássico, né, do cinema, né? Ele acontece por causa até da trilha sonora, mas foi um argumento de um brasileiro, de um nordestino também, pernambucano, que escreve para Hollywood uma história dizendo: por que vocês não escrevem uma história assim, assim? Aí nasce o 2001 também. Olha que incrível, né? Então é muito interessante todas essas coisas do cinema. Eu amo meu país, sabe? Eu amo meu país, porque eu acho que nós temos uma criatividade, uma coisa assim, só que a gente tem que ser mais ousado em mostrar a luta, né? Porque tem essas questões de se perder um filme único no Brasil, de 4 horas, se perder, não pode. Nós temos que ser mais organizados em relação a isso. O próprio avião foi criado por um brasileiro, né? E que não tem um orgulho, né? Exatamente. E eu gostaria de falar também sobre a música, porque eu acho que o cinema deu oportunidade para muitos artistas, né? Que aí então ou escreviam músicas para aquele filme, ou um filme era criado em função daquela música. Conta pra nós por exemplo, a questão de Casablanca. Casablanca é um exemplo, né? Quando ele foi filmado, se tinha a música, né? A trilha sonora, uma música lindíssima, né? Adoro. Tocada ao piano, enfim, é uma música que toca. E o roteiro do filme nasce em cima da música, né? Então, assim, vários outros filmes. Agora, por exemplo, E o Vento Levou, tem uma trilha sonora incrível, mas aí foi o oposto. As imagens fizeram com que aquela trilha sonora se tornasse imortal também. Titanic, né, por exemplo, também tem uma trilha sonora emocionante, mas as imagens é que emocionaram o compositor das trilhas sonoras. Então, assim, a trilha sonora é a alma do filme. Sim. Né? Então, se diz que um filme é bom, toca, se diz quando o filme é bom, quando você sai assoviando a trilha sonora do cinema. E porque a música também toca, ela também gera aquela emoção, não é só a imagem. Sim, ela tem todo um contexto. E hoje as novelas também usam isso, porque tem muitos compositores que escrevem composições para as novelas. A televisão hoje usa muito a linguagem do cinema, né? Que é uma linguagem mais elaborada, uma linguagem trabalhada, os figurinos são elaborados, a maquiagem é elaborada. Hoje tudo é muito elaborado, porque o cinema usa isso, né? Tudo no cinema é planejado. E no cinema, tu lembra de algum, assim, filme que pudesse, assim, valorizar muito a arquitetura? Porque a arquitetura também aparece, são filmados em cidades, tem muitas externas, às vezes muitas obras de arte, ambientes internos. O maior cineasta disso tudo é o Peter Greenaway, um inglês que é arquiteto, né? E todos os filmes deles são baseados em cima da arquitetura, né? Por exemplo, o cozinheiro, o ladrão, a mulher, o cozinheiro, o ladrão e a mulher é um filme baseado todo em cima da arquitetura, né? Que ele constrói cena por cena, né? Então ele usa a arquitetura como o grande símbolo todos os filmes dele são assim. Tem uns outros também, inclusive com histórias ou o personagem sendo arquiteto, né? Também. Que agora não tô lembrando os nomes, mas tem vários, tem muita coisa assim da arquitetura no cinema. Que legal. E como é que foi a participação da mulher
na história do cinema, na direção, na atuação, em escrever roteiros? O que tu lembra? Assim? A mulher também, como na arte, né? Então é bem complexo, né? A gente vê que, por exemplo, na própria arte, né? Na pintura, a gente conhece mais os pintores, né? Do que a mulher, né? Então as mulheres pintoras da Renascença, por exemplo, se conhece muito pouco, mas elas pintavam. Né? Quer ver. Então o cinema elas também... apareciam mais nas pinturas, né? Então, Mas elas pintavam. Assim. No cinema também, elas começaram a ficar um pouco por trás, né? Teve uma francesa que em 1912, mais ou menos, ela começou a fazer cinema. Ela foi muito ousada, né? Acho que ela era amiga do Santos Dumont, se não me falha a memória. E ela fez cinema, ela foi para Hollywood, né? Essa mulher. E é uma pessoa que foi bastante ousada. Mas o cinema sempre foi muito de homens, né? Então, quando se fala em Fellini, se fala em Pasolini, se fala em Kurosawa, se fala em Spielberg, né? E a mulher sempre fica um pouco atrás. Tanto é que o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem mais mulheres cineastas. Tem é o país que mais tem mulheres cineastas, é o Brasil. Temos que pesquisar mais Os Estados Unidos devem ter 3 ou 4, mais ou menos. Olha né? só. A Europa tem muito poucas mulheres, assim, algumas que se destacam, inclusive. Africanas tem também, hoje tem africanas, né, que fazem cinema. Mas, por exemplo, não tem mulheres chinesas que fazem... não tem chinesas, não tem, nem japonesas. Eles têm um tipo de filme um pouco pesado também, né? Muito porque diferente a arte a mulher dentro da sociedade deles tem um outro papel, né? Então, e o cinema, então, fica também influencia essa coisa toda. E o Brasil, não, o Brasil tem mais de 60 mulheres cineastas brasileiras, né? É o país que mais tem mulheres. Tu acredita, então, que a linguagem ou a arte do cinema oriental, ele se diferencia também por falta da presença mais ativa da mulher? Poderia ter uma influência, será? Eu acredito que assim, são coisas diferentes. A mulher, quando faz um filme, por exemplo, a diretora que fez A Excêntrica Família de Antônia, por exemplo, que ganhou o Oscar em 95, ganhou o Oscar no lugar do Quatrilho. O Quatrilho concorreu, né? Do Fábio Barreto, perdeu pela Excêntrica Família de Antônia. Foi uma mulher que dirigiu esse filme. Ela fez um trabalho excepcional da mulher, ela trouxe assim... Então eu acho que a mulher consegue trazer à tona muito essa sensibilidade, então os filmes são bem sensíveis, né? O homem já escreve coisas mais brutais, mais cruéis também, né? De guerra. Eu acho que as mulheres não sei se fariam esse tipo de filme. Não sei, é que nem na pintura, na arte também, acho que, enfim. E nos encaminhando então para o final do programa, quais são os teus projetos atuais e futuros para a Dona Francisca e para ti profissionalmente? Dona Francisca, eu entrei pela primeira vez, né, na questão política, mas eu acho que tem coisas a serem desenvolvidas na cidade culturalmente, né? Então que tem que dar continuidade, então já é um pouco diferente. Então tem projetos a serem feitos dentro da cultura, dentro do turismo, dentro das realidades daquele município, né? Que eu pretendo fazer, que a gente... Aí é um conjunto também, não é só eu que penso. Né? A gente porque ela faz parte também da Quarta Colônia e daquele projeto então, assim, da universidade. Tem o Geoparque, que é de turismo, que isso influencia tudo isso. Então, ali é uma questão de município, tu tem que pensar num todo, no povo, no município, as ações que serão feitas. E é uma cidade tão bonitinha, tem uma barragem, tem umas paisagens peculiar, lindas, tem as paisagens, né? É a Toscana brasileira. Né? Então tem que fazer evolução. E projetos de cinema, muitas coisas estão engavetadas agora, né, por causa das próprias realidades, né? A gente tinha alguns projetos para fazer, ano passado a gente tentou, aí a pandemia atrasou, a pandemia deixou um pouco a desejar, digamos assim, mas agora a gente retoma e vai em frente. Que mensagem tu deixaria para o nosso público do programa? E depois te faço uma última pergunta. A mensagem que eu deixaria é que a arte salva, né, em todos os aspectos, a arte salva, a arte é muito nobre, seja o cinema, seja a música, seja o teatro, seja as artes plásticas, ela salva em todos os sentidos, assim, ela transforma o ser humano para um olhar mais do todo, mais de respeito, né, à natureza, mais de respeito às pessoas. Então eu acho que a arte tem essa sensibilidade. E o que é a arte de fazer o belo para Ricardo Zimmer?
A arte de fazer o belo é emocionar. Emocionar através do brilho nos olhos, do desejo, entendeu? Da paixão, né? Eu posso te dizer assim, eu sou apaixonado por cinema. Essa é a minha paixão. Então, é o belo para mim, é o cinema. Assim como eu sou apaixonada por fazer esse programa, né? Fazer a minha arte. Tão legal, é a paixão, né? É a paixão que move. É a única coisa que move um ser humano, é a paixão. Muito obrigada pela tua presença no programa e quando tu puderes, podemos fazer outros. Com porque certeza. Eu acho que tem conteúdo, né? O cinema tem. Aí eu vou contar por que você come pipoca no cinema. Ah, é verdade! Não contou essa, vamos deixar essa em aberto, então. Tá bom, por que você come pipoca no cinema? Legal. Infelizmente, estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você pode assistir sempre que quiser. Nós temos os programas postados nas páginas das redes sociais, no Facebook, YouTube e Instagram. Se você deseja ser um apoiador cultural deste programa, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e foi um prazer estar com você. E eu aguardo nos próximos programas. Até mais! Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.